Olá, olá, boa noite. Estamos online, ao vivo. Boa noite a todas. Muito bem-vindas aí ao nosso evento do Zero Investidora. Meninas, quem for entrando aí, por favor, vai me dando um oi aqui. Vai ver se estão escutando bem. Tá dando para ver, tá tudo certinho. Só me dá um ok aqui no chat. O chat está liberado aí, vocês conseguem ativar e conversando. Só para vocês irem me dando um ok aqui, se está dando para escutar, se está tudo ok do outro lado. E também vou perguntando várias coisas para vocês aí, já vai vendo se dá para escrever no chat, seja do celular, seja aí do computador. Boa noite aí, quem foi entrando. Meninas, obrigada a todas aí pela participação do evento. Estou super animada aqui nessa noite fresca de segunda-feira. Todo mundo está tirando um tempinho aqui para vir assistir. Eu preparei esse evento aqui exclusivo para as mulheres e realmente eu fico muito indignada com essa situação de mulheres não saberem, acharem que é complicado. Então, eu quis fazer esse evento realmente para poder trazer um pouquinho de conhecimento. Fico muito feliz aí com a adesão de vocês, ter tirado um tempo. Sei que todo mundo tem a vida super corrida, mas espero valer a pena aí a próxima uma hora, colocar ser uma hora de fato rentável aí para a vida de vocês. Boa noite, boa noite. Então, eu acho que vou começando o evento aqui, né? Para quem for entrando aí, respeitar o horário de quem acessou. Então, de novo, muito bem-vindas ao evento do Zero à Investidora. E a ideia é esse evento de realmente de tirar do zero, né? Alguém pode saber um pouco mais, mas a ideia é para quem não sabe do nada, realmente conseguir hoje começar a dar os primeiros passos aí rumo ao investimento. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, sou fundadora da Financial Expert, que é uma escola de finanças pioneira aqui para ensinar finanças para adolescentes e jovens, e agora também para mulheres. Vou contar um pouco mais da Financial, vou contar um pouco mais da minha história aqui hoje, mas eu queria começar esse evento, né, além de agradecer a todas aí que estão entrando, usando o chat, dando boa noite, contar aqui uma história real que aconteceu aqui na Financial, eu mudei o nome, mas a história real que eu acho que vai mostrar muito melhor aí o poder de transformação do conhecimento financeiro. Então, vamos logo ao que interessa, né? Eu vou te contar o caso da Adriana. A Adriana foi uma médica que veio aqui na Financial, que apareceu aqui, e a situação dela era a seguinte: ela ganhava cerca de 25 mil reais por mês. E ela falava: olha, eu gasto todo o meu dinheiro, mas eu não sei com que. Ela não tinha noção, ela simplesmente olhava no final do mês e não tinha dinheiro. Não estava conseguindo poupar, que era uma preocupação. Ela, poxa, eu preciso poupar, preciso poupar. Estava preocupada com a aposentadoria, ela já estava ali com mais de 45 anos, então ela sabia que ela precisava poupar. Médico, autônomo, não tinha um INSS, não tinha nenhum outro vínculo, nenhuma aposentadoria, então ela sabia que ela precisava ela mesma poupar para a aposentadoria dela, mas ela não estava conseguindo fazer isso. E aí, como que a Adriana, ela entrou aqui e começou logo no início a poupar regularmente, mensalmente ela conseguia reservar um valor para ela começar a investir o dinheiro dela. Aí ela conseguiu montar a reserva de emergência, que eu prometo que ainda hoje eu vou contar para vocês o que é, como começar e aonde investir esse dinheiro da reserva de emergência, que é extremamente importante para todo mundo que vai investir. Você deve começar sempre por ele. E o terceiro ponto, conseguiu agora, a gente montou junto uma estratégia para a montagem da carteira dela, focada na aposentadoria, que era a maior preocupação dela. Gente, não é nenhum plano mirabolante, tenho certeza que todo mundo que assistir e ficar aqui até o final vai conseguir entender, vai conseguir aplicar vários desses conhecimentos e mudar de nível. Isso aqui, basicamente, é finanças aplicada, né? A gente realmente conseguir pegar conceitos e começar. Então, esse é o ponto fundamental, começar. E se vocês estão aqui hoje, tirou esse tempo aí, já acessou, já está assistindo, você já deu o primeiro passo, então já tem as mesmas condições aí da Adriana. Seja o seu problema aposentadoria ou qualquer outra coisa que você sonha, uma viagem, um apartamento, alguma mudança que você quer na sua vida, que às vezes o dinheiro e as finanças vão conseguir te ajudar a atingir. E eu vou falar aqui, esse tema, hoje a ideia é realmente falar aqui e ajudar vocês, mulheres, né? Ajudar a aplicar, ajudar a começar a investir. Mas eu quero te falar por que eu estou aqui hoje, por que a Financial está fazendo esse evento e eu por trás da Financial, e eu tenho que te contar um pouquinho da minha história que se mistura um pouco aí com a história da Financial, né? Como eu falei, meu nome é Luciana e eu quero começar pelo começo, que é como as finanças entraram na minha vida, né? E aí vou colocar aqui essa foto que foi tirada em fevereiro de 1985.
Essa foto não sou eu, é minha mãe. E onde que eu tô aqui nessa foto? Na barriga dela. Essa foto foi tirada em fevereiro e eu nasci em abril de 85. E ela estava aqui recebendo o diploma dela de economia, que ela estava se formando em economia. Então, eu falo que o meu primeiro semestre, né, de economia foi aí na barriga. E se isso tem alguma conexão, se isso teve algum impacto aí no meu gosto realmente por finanças, eu não posso falar, né, que isso realmente aconteceu, mas hoje, como mãe, eu vejo o impacto de várias coisas da minha gravidez, dos meus gostos que influenciam nos meus filhos. Então, aqui é realmente o meu primeiro contato com as finanças. Entre a infância e a adolescência, né, até a época de decidir o que, que eu ia fazer da minha vida, coloquei algumas fotos aqui, mas basicamente para falar que eu tive uma infância e uma adolescência com muitas oportunidades, tudo que os meus pais puderam me dar de boas formações, boas escolas, fiz curso de inglês, natação, intercâmbio, então realmente tive várias oportunidades, mas na escola eu era aquela aluna mediana, nem era um destaque, nenhuma matéria, tinha algumas matérias que eu tinha muita dificuldade, química e biologia, até hoje eu continuo sem conseguir entender aquilo, não fazia sentido para mim, mas não perdi a média, passava de ano e tal, e aí chegou o momento que eu tive que decidir o que, que eu ia fazer na faculdade, né, como vários adolescentes, como vários de vocês aí, e como muitos, eu não tinha ideia do que eu ia fazer da vida, né? Na época eu tinha 17 anos. E aí fui fazer administração, simplesmente porque administração é aquele famoso curso de quem não sabe o que quer fazer da vida, né? Mas foi aí que minha história mudou e eu comecei a ter uma identificação enorme. Então, logo no início do curso de administração que eu fiz no IBMEC, que era uma escola mais voltada para o mercado de capitais, finanças, eu tive uma identificação enorme. Então, quando eu não era destaque na escola e tal, no IBMEC, logo no início, as matérias de matemática financeira, finanças, economia, eu era muito empolgada, mais que o resto da sala. Essa calculadora aqui, que é a HP12C, que é a famosa calculadora de todos os economistas, né? Virou minha melhor amiga, eu queria aprender todas as funções. No intervalo das aulas, lá no break, tinha um sistema que eu ficava olhando a cotação de ações online, eu achava aquilo fantástico. Não tinha tanto curso igual tem hoje, né? Para os meninos aí que querem começar a investir e tal, YouTubes, etc. Mas eu queria muito mexer com aquilo. Ações eu achei fantástico, achei fascinante esse mercado, assim, quando eu comecei a entender um pouco sobre isso. E aí, na época, eu fazia vários cursinhos de finais de semana. E aí, meu pai, né, que é empresário e como um bom empresário adora tomar um risco, falou assim: não, minha filha, você está muito animada com esse tema aqui, toma R$ 10.000 para você montar essa carteira de investimentos aí. É um dinheiro meu, mas eu estou aqui, ele tem uma construtora, tem até hoje. Mas ele na época falou assim: construção civil está muito difícil, não está dando dinheiro, diz que esse negócio de bolsa de valores é muito bom. Então você tem que aprender a mexer com esse negócio aí para a gente arrumar outro negócio para ganhar dinheiro. E lá foi eu, peguei os R$ 10.000 na época, tá? Isso eu estou falando de 2003, se corrigir deve ser alguma coisa perto de R$ 30.000 hoje. Então, imagina a inconsequência de colocar R$ 30.000 na mão de uma adolescente que não fazia ideia do que estava fazendo. Mas eu me senti responsável, fui lá para um banco, que tinha próximo da minha faculdade, e ficava ali na mesa de operações, lendo relatórios, querendo entender sobre as empresas. E aí, finalmente, eu decidi quais eram as ações que eu queria comprar ali para montar minha primeira carteira de investimentos ali com o dinheiro do meu pai. E aí escolhi lá 5 ações, montei, até hoje eu lembro os papéis certinho. E aí no primeiro mês, você não vai acreditar, o negócio rendeu 20% ao mês, que é, para quem não tem ideia de rentabilidade, maravilhoso, é uma rentabilidade incrível. Então, meu pai olhou e falou: que você rendeu 20% no mês, maravilhoso, você tem um dom para esse negócio, nós vamos agora só mexer com isso. E é claro que não existe esse negócio de dom, né? O mercado financeiro tem a ver com conhecimento. Então, foi sorte de iniciante, logo depois, nos outros meses, a bolsa caiu um pouco, a minha carteira não performou tão bem, e aí eu vi que eu falei: nossa, tá muito complicado, não dá muita responsabilidade de mexer com um negócio que eu não domino, né? Nem sabia por que estava caindo, eu não conseguia entender os fundamentos por trás. Então, eu vendi, ainda realizei um lucro para ele, entreguei ao pai: tá aqui seu dinheiro. E aí, mas eu vi naquele momento o quanto eu me interessava pelo tema e que se eu quisesse realmente investir e colocar meu dinheiro naquilo, eu precisava de muito mais conhecimento. E foi aí que eu fui atrás, né? Fiz todas as formações, cursos, estágios, trabalhei na área mesmo de fundos de investimento, banco, para tentar ter mais conhecimento
desse tema, e aí tive algumas experiências no Brasil, na Califórnia, que foram super ricas e me mostraram realmente o tanto que é complexo, né, esse mercado de ações. Se você quiser investir, você realmente precisa de um monte de conhecimento base para ter aquilo. Mas era uma coisa que eu, de fato, gostava. Mas em algum momento, né, da minha vida, meu pai falou assim, né, que eu te contei que tinha uma construtora, falei aqui, ele falou assim, olha, Luciana, aqui a construção civil está começando a melhorar e tal, e eu gostaria muito que você viesse para a empresa. E no final do dia, aquilo ali era meu, né, porque ele é o único sócio, então sou eu e minha irmã, então a empresa também era minha, também sou sócia da empresa. E então eu decidi ir para trabalhar com ele, e lá fiquei por mais de 12 anos e, sinceramente, foi a melhor experiência que eu pude ter. Foi um MBA da vida, um curso prático de gestão de pessoa, de resolver problema, de amadurecimento, porque apesar de você ter aquele olhar, né, as pessoas me viam como filha do dono, que entrei ali começando, mas você tem muitas oportunidades, você está perto, né? Muitas vezes eu participava de reuniões que eram ali de um nível de escala muito maior, simplesmente porque eu era filha do dono, mas te dá uma oportunidade de ver e amadurecer muito de forma geral, né, de gestão. Mas depois de alguns anos ali, eu já tinha me provado, já estava no cargo de diretoria, a empresa estava crescendo, estava tudo bem, né? Estava no voo ali, plano, tudo certo, voo de cruzeiro. E aí, aquilo ali ainda estava uma pulga atrás da minha orelha, finanças, empreender, aquilo ali parece que tinha um bichinho dentro de mim que eu precisava mexer com aquilo, mas é difícil tomar essa decisão, né? Afinal, salário no quinto dia útil, tudo muito estável, empresa muito bem, eu já estava ali consolidada, então para que fazer esse movimento, para que tomar esse risco? Eu estava trabalhando para uma empresa que no final era minha, mas tem algumas mudanças na vida que realmente a gente muitas vezes toma por propósito, não tão racionais. E esse propósito para mim veio quando eu engravidei do meu primeiro filho, há 5 anos atrás, 5 anos e meio, né, que ele já vai fazer 5 anos, que eu pensei, poxa, agora eu virei mãe, né? Acho que algumas mulheres aí podem se identificar, né? Quem for mãe, que na hora que você engravida, né? Na barriga ali, você já muda o raciocínio, assim, você já começa a pensar, nossa, como é que será que vai ser meu filho? O que eu quero para ele? E eu, para mim, pouco importava, e até hoje pouco importa se ele vai ser médico, dentista, engenheiro, o que ele vai fazer. Mas para mim, me veio muito forte o que eu quero que ele tenha de conhecimento, que eu acredito que vai ser muito impactante para a vida dele. E aí foi quando eu resolvi fundar a Financial. E aí essa foto aqui é para mostrar assim, aquele inicinho, né, de empresa, olhando o logo, vindo aqui fazer a vistoria final, tinha saído de uma estrutura ali com secretária, jurídico, financeiro, todo mundo resolvendo mil coisas, para realmente tomar esse risco e começar do zero. Então não foi uma decisão muito fácil, mas hoje aqui alguns anos depois, né, posso falar que a Financial, como a primeira escola de finanças voltada para jovens no Brasil, hoje vale muito a pena, assim, ver os casos, ver os retornos dos jovens, ver a transformação realmente desse conhecimento, faz todo sentido e isso faz valer a pena. E aí, por que eu estou aqui hoje falando para mulheres? Porque essa foi a demanda. Muitas mulheres apareceram, muitas mães de alunos nossos apareceram falando, poxa, mas como assim? Você está focado em ensinar para um menino de 13, 14 anos, mas eu sou adulta e eu não sei nada disso. Meu filho está chegando em casa comentando os termos que eu não conheço. E aí eu percebi o quanto que as mulheres ainda, né, lutam tanto por trabalho, igualdade em cargos, etc., mas às vezes o tema de finanças ainda acaba ficando numa esfera masculina, delegando para o marido, colocando na mão do assessor de investimento, do irmão, e por que não, né? Se a gente ganha o nosso dinheiro, a gente quer administrar a nossa vida, finanças faz parte dela, então é necessário que todas as mulheres aí também aprendam, acho que todo mundo aqui que está aqui já se antenou o quanto que isso é importante. E eu, como mulher fundadora e fã do mercado financeiro, fico muito feliz de poder fazer esse evento aqui, para trazer esse conhecimento. Então, peço desculpas aí, já me alonguei na minha apresentação, mas era para introduzir o que tem a ver a Financial e por que a Financial está aqui hoje fazendo esse evento tão específico voltado para mulheres. E aí, esse evento de hoje, o que eu pensei? Eu falei, eu quero entregar de forma simples e prática para essas mulheres, né? Para mulheres que estão aí do outro lado, que querem começar a investir, que às vezes acham que é muito complicado o mercado financeiro, vocês vão ver hoje que não é.
e não sabem por onde começar, tem medo. Então, a ideia foi realmente essas 4 etapas, se você seguir essas 4 etapas, você realmente vai ter a base para conseguir chegar lá e começar a investir a partir de amanhã. Agora, eu queria já fazer uma pausa aqui, um combinado com vocês. Vou até beber uma água. Que é o seguinte. Eu preparei isso aqui de forma prática para realmente vocês conseguirem, né? Na próxima 1 hora, prometo não me alongar muito aqui, para também não cansar vocês aí do outro lado. Mas eu preparei vários conteúdos de forma simples e prática para vocês anotarem e realmente fazerem as mudanças financeiras. Mas não vai adiantar absolutamente nada você ter ficado aqui do outro lado, tirar 1 hora, ficar aqui me assistindo, ouvir essa falazada, se você não mudar nada na sua vida financeira amanhã. Então, eu vou pedir para vocês realmente para fazer um combinado comigo. Fica aqui, mas já anota aí, pega o note do celular, pega um caderninho, pega uma caneta e já anota 3 pontos que você vai implantar a partir de amanhã. Porque eu tenho certeza que você assistindo a aula toda, pegando até o final, que eu preparei um bônus aqui que eu vou entregar para você, vocês já vão conseguir mudar muita coisa e aplicar muita coisa na vida financeira de vocês. Beleza? Combinado? E aqui, vai comentando aqui no chat para eu ir ouvindo aí de vocês, né, todo mundo aí, que as dúvidas e tal. E um ponto importante, muitas vezes eu não consigo, né, passar nos slides, ver as perguntas e tudo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês colocarem aqui, as meninas do time aqui estão no chat aqui da Financial logada para poder responder. Então, falei de 4 etapas, então vamos começar falando da primeira etapa. E aí não adianta nada eu falar de investimento se eu não tenho dinheiro para investir. Então, a primeira etapa, por óbvio, é como começar a poupar. E aí, fazendo uma aposta aí com vocês, tenho certeza que a sua vida financeira se baseia nessas 4 letras. É de todo mundo, independente do outro lado, ser médico, empresária, mexer com moda, qualquer vida financeira se baseia nessas 4 letras, que é o quê? Quanto que a gente ganha, menos quanto que a gente gasta, e aí gera o saldo, que é a diferença, e eu só consigo investir o saldo, certo? Então, agora eu vou começar pelo simples, porque o simples precisa ser dito. E o simples é, se você quer ter dinheiro para investir, ou seja, sobrar dinheiro, a conta óbvia matemática, não precisa ser nenhum Einstein na matemática para saber, você tem que gastar menos do que você ganha. Simples assim. Anota essa frase aí para começar o dia, você tem que gastar menos que você ganha. Poxa, Luciana, mas eu estou num momento de vida super difícil, não consigo poupar e tal. Então, eu vou te mostrar aqui uma forma simples que você vai conseguir aplicar, independente do seu salário, que eu não sei quanto que é. Todo mundo consegue aplicar isso aqui e fazer. Então, eu vou ler essa frase que nem a minha, do Warren Buffett, que é o maior investidor e um lendário investidor de todos os tempos. E ele fala o seguinte: não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Como que todo mundo faz? Recebe o salário, paga aluguel, não sei o que, vive a vida no mês. Opa, sobrou um dinheiro no final do mês. Agora eu vou pensar onde que eu vou aplicar. Mas isso não vai, provavelmente, ou não acontece mês nenhum, ou acontece só alguns meses. O que você vai fazer? Você vai mudar essa ordem. Como? Com 2 dicas simples. A primeira dica é: se pague primeiro. Então, para você ter dinheiro, né, para poupar, recebeu lá o salário, entrou um dinheiro na sua conta, ao invés de você pagar todas as outras contas e o que sobrar se aplicar, o primeiro dinheiro você vai gerar como se fosse um boleto ali com o seu nome, que vai ser o primeiro boleto que você vai fazer de pagamento no mês. Então, esse boleto é o mais importante do mês. Ah, não precisa começar com um valor enorme e tal. Escolhe um valor que você considera que você consegue poupar e paga esse boleto. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Você vai viver seu mês igualzinho, vai fazer as mesmas coisas e você, no final, você vai olhar e vai ter um dinheiro investido. Porque se você conseguir continuar nesse ciclo de, eu só vou poupar o dia que eu tiver dinheiro, você nunca vai ter começado. E a gente só vai ter, né, mais patrimônio e ter dinheiro para a gente investir e sobrar mais dinheiro se eu aumentar a minha fonte de receita ou se eu diminuir meus gastos, né? Como que vai sobrar mais? Ou eu tenho que ganhar mais ou eu tenho que gastar menos. Ah, não consigo gastar menos. Então, a gente tem que pensar em como aumentar a sua receita. Talvez você vai falar, Luciana, mas eu já não tenho tempo, eu já trabalho horrores e tal. Mas existe uma forma de receita, existe uma fonte de receita que você não precisa do seu tempo. E essa é a parte de investidor. Então, para quem não conhece essa teoria é uma teoria dos 4 quadrantes das nossas fontes de renda. Então, eu posso ter possíveis 4 rendas.
como empregado, trabalhando numa empresa, como autônomo, se eu não sou fichado, né, meu tipo de trabalho como autônomo, eu ganho como autônomo, D, como dono, então eu coloco as pessoas para trabalhar para mim, ou I, como investidor. E aqui eu quero que você foque no I. Por quê? A ideia é que você vai conseguir, ao longo do tempo, fazendo o mesmo trabalho, gastando o mesmo tempo que você já faz normalmente, agora colocar parte do seu dinheiro para gerar juros ou uma nova fonte de renda no quadrante investidor. E aí o próprio Buffett, né, que é o nosso guru lá, fala essa frase: se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você vai trabalhar até morrer. Então, a ideia é, ao longo do tempo, você vai colocando dinheiro ali todo mês, que vai sobrando, né? Que vai sobrando, não, o primeiro dinheiro, que é o seu principal boleto, e ele, ao longo do tempo, vai te gerar juros. Então, quanto que você pode fazer de dinheiro dormindo? Vou te mostrar de forma super simples. Então, pensa só, hoje fala assim, não consigo colocar muito, mas consigo colocar R$100 por mês. Se você começar agora a colocar R$100 todo mês, em 35 anos, você já vai ter um patrimônio de 253 mil aproximadamente no banco. E isso vai te gerar todo mês, lá no futuro, né, depois dos 35 anos, R$1.772 que você vai ganhar dormindo. Esse é o dinheiro que você vai ganhar sem fazer nada. Agora, se você conseguir colocar um pouquinho mais, colocar cerca de R$300 todo mês, em 35 anos, você já vai ter mais de 750 mil reais, o que vai te gerar uma renda, né, dormindo mensalmente, de mais de 5 mil reais. E se você colocar R$500 todo mês, começando agora, daqui 35 anos, você vai ter mais de 1.265.000 reais, o que vai te gerar uma renda extra de 8.861. Então, gente, muito importante que a gente comece a poupar regularmente desde agora e você vai ver que isso vai gerar uma fonte de renda adicional para você no futuro. Então, é uma forma que você já vai estar construindo uma renda sem precisar trabalhar, além do patrimônio que você vai ter criado, tá? Esse aqui é só os juros, eu vou continuar com o meu patrimônio lá nesse futuro, certo? Então, já perceberam aí a diferença que é de a gente começar a investir, de a gente começar a poupar desde já. Então, acho que essa bolinha aí, para quem ainda não investe, para quem ainda não tem, não poupa regularmente, é a primeira bolinha que você tem que colocar aí do seu plano de ação para amanhã, beleza? Tá calor, eu vou beber uma aguinha aqui, senão não aguento. Então, já que enquanto você está anotando aí seu plano de ação a partir de amanhã, agora que a gente já conseguiu dinheiro, já está poupando, agora vamos ver aonde investir. Onde que você vai colocar seu dinheiro. Para a gente falar, né, que vai colocar o dinheiro, o que é investimento? Então, vamos definir o que é investimento. Investimento é qualquer ativo financeiro que eu coloco, que eu compro, né, com o intuito de aumentar o meu patrimônio. Então, investimento a gente sempre vai investir para ficar mais rico. Nunca você vai ouvir alguém falar assim, não, meu sonho é colocar o dinheiro em algum negócio para daqui 2 anos tirar metade. Não existe isso, né? Sempre o objetivo do investimento é te ajudar a crescer, né? Aumentar sua renda, aumentar seu patrimônio, é sempre crescer o dinheiro que você colocar. E aí a gente vai investir no mercado financeiro. E aí você pode olhar essas siglas e falar assim, que negócio complicado. LCI, ETF, BDR, CDB. Quem acha que investir é complicado, que vê essas siglas e apavora, fala, meu Deus do céu, esse negócio é muito complicado, não sei nada dessas siglas. Gente, se você acha que investir é complicado e ouve essas siglas, vou contar a verdade. Investir não é complicado, de verdade. Tem várias siglas no mercado financeiro? Tem. Mas muitas vezes as pessoas falam de forma muito mais economês, muito mais técnico do que precisa, para parecer que o negócio é muito mais difícil do que é. Então, se você sentar com seu assessor de investimento, com seu gerente de banco, com qualquer pessoa, em menos de 1 minuto, a pessoa começar a soltar aquele economês, o Banco Central está muito hawkish, corte de juros das treasuries, não sei o que, corre, sinceramente. Nenhum tema, nenhuma pessoa que domina os temas precisa falar de forma complicada para te mostrar que ela entende mais daquele assunto. Então, muitas vezes, se você está ouvindo gente falar complicado demais, pode perceber que pode ter alguma coisa errada aí por trás disso. Então, já que eu te falei que não é complicado, vou te mostrar os 2 únicos, esquece essas siglas todas que estão na minha tela por 1 minuto, e agora eu vou te mostrar as 2 únicas siglas que você precisa decorar, bem mais fácil que esse tanto aí,
Você tem duas únicas siglas que você precisa realmente decorar na hora que você for colocar seu dinheiro no mercado financeiro. Então, se você não decorar mais nada de tudo que eu vou te falar aqui hoje, decora isso. Todos os investimentos, aquelas siglas, estão divididas ou em renda fixa ou em renda variável, certo? Então, em vez de decorar aquele tanto, só decora RF ou RV. E aí, o que é isso? Né? O que significa investimentos de renda fixa? Investimentos de renda fixa são investimentos que a gente já sabe quanto que eles vão render na hora que eu estou investindo. Então, a melhor analogia para você nunca esquecer o que é renda fixa é o famoso passeio no campo. Então, olha a foto dessa mulherzinha aqui por um minuto. Então, você está vendo essa mulher, ela está caminhando aqui super tranquila, de chinelo, sem nenhuma preparação. Qual que é a chance de acontecer alguma coisa ruim com essa mulher? Um imprevisto, alguma coisa dar errado, ela cair, ela não chegar no final? Muito pequena, né? Porque é muito previsível, tem pouco risco. Então, é exatamente o que é uma renda fixa. Por quê? Porque você já conhece, já é o conhecido. Então, todo investimento de renda fixa, ele é mais seguro porque ele tem essa previsibilidade. Ou seja, eu aplico hoje e eu já sei qual que vai ser a minha rentabilidade no final ali do período que eu investi. Já a renda variável, produtos de renda variável, não tem essa garantia. Quando eu invisto num produto de renda variável, eu não sei quanto que vai virar amanhã. Se eu investir 100, eu não sei se vai estar 50, se vai estar 150. Então, ele é como se fosse uma escalada do Everest. Então, uma escalada do Everest, por quê? Porque a escalada do Everest tem muito mais chance de acontecer um imprevisto, pode dar um problema muito maior, né? Ter um risco lá da pessoa morrer, não chegar, enfim. Tem várias coisas. Mas, por que alguém faria o Everest? Por que alguém investe em renda variável? Porque a possibilidade, a expectativa do retorno também pode ser muito maior. Então, se eu não decorar mais nada, renda fixa e renda variável já vai te ajudar a esclarecer. Quando você entrar no seu aplicativo aí do banco, da corretora, você vai conseguir entender muito melhor aí o que significa. Então, por exemplo, se você vê, né, aplicações como CDB, que você pode ter LCI, LCA, poupança, títulos públicos, debêntures, são investimentos de renda fixa. Já investimentos de renda variável, né, exemplo é câmbio, imóvel, ação, criptoativos de forma geral, bitcoins, criptomoedas, NFTs, são criptoativos. Então, na hora de investir, né, investimentos de renda variável são mais arriscados que investimentos de renda fixa. Então, só de você entrar lá no aplicativo do banco, se situar nisso aí, pronto, já deu uma boa clareada, já separou o joio do trigo aí. E agora vamos falar um pouquinho mais, né? Então, isso aqui você iniciou, agora vamos aprofundar. Realmente, Luciano, eu invisto aí em CDB. CDB é um ótimo produto, muita gente deve ter. Comenta aqui para mim quem tem investimento aí em CDB. Ou se vocês sabem os investimentos que vocês têm, seja em renda fixa ou renda variável. Mas a gente não investe na renda variável, a gente vai investir num produto. Então, quais são os principais produtos que a gente tem na renda fixa? E nesse slide eu separei a renda fixa, os produtos, por emissores. Então, o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Então, vamos pegar o CDB, que eu acabei de falar. Vocês estão vendo que ele está dentro dessa caixinha banco? Está dentro do box de emissores do banco. O que significa quando eu invisto um dinheiro num CDB? CDB nada mais é do que um título bancário. Então, o que significa? O banco lá, um banco X, ele está precisando de dinheiro, ele emite um CDB, que é um título de dívida dele, e se compromete a pagar uns juros. E aí, você, como investidor, fala, beleza, eu quero colocar meu dinheiro, eu vou estar investindo no CDB, na prática você está emprestando o seu dinheiro para o banco, em contrapartida, ele vai te pagar uns juros. Então, toda vez que a gente estiver falando de renda fixa, a gente está falando de dívida, tá? Então, por isso que é muito importante a gente olhar os emissores. Então, vou falar de novo aqui para quem não entendeu ou talvez não tinha raciocinado isso. Quando você acha que você está investindo num produto bancário, você está, na prática, emprestando o seu dinheiro para o banco. Quando eu estou comprando um título público, estou pegando aquela rentabilidade, eu estou, na prática, emprestando meu dinheiro para o governo. Títulos de renda fixa, elas são sempre títulos de dívida. Então, isso é muito importante, por quê? Qual que é o risco do emissor? Então, pode ser que eu coloque meu dinheiro num banco X e ele vai ter muito mais risco do que um banco Y. Então, os CDBs não são idênticos, dependem do risco do banco que eu estou comprando. Então, poupança, LCI e CDB são
produtos de renda fixa bancários, dependem do risco do banco. Debentures são títulos de empresa, né? Então, uma empresa precisa de dinheiro, ela emite uma debenture, pagando uma taxa de juros. Eu, como investidor, estou com o dinheiro sobrando, compro essa debenture e tenho, em contrapartida, esses juros ali pelo prazo definido. E os títulos públicos, que de todos esses aqui, são os investimentos mais seguros, porque eles são os títulos do governo, que é o ativo livre de risco de um país. Então, de todos esses produtos, sempre os títulos públicos são os mais seguros de todos, tá? Então, lembrar que renda fixa sempre é uma dívida de algum dos emissores. E aí, colocando aqui numa escala, né, muito manual aqui, mas só para ter uma referência, o governo é o mais seguro de todos, né? Sempre de referência dentro de um país, e aí os bancos vêm lá depois, né, dependendo do banco, e são diferentes. Então, eu posso dizer, botei aqui uma bolinha azul, uma bolinha amarela, mas só para simbolizar que você vai ter taxas diferentes, porque o risco e retorno tem que andar junto. Então, alguns bancos mais arriscados vão te pagar uma rentabilidade maior no CDB do que um banco mais seguro, e isso faz todo sentido, porque se eles pagassem taxas iguais, você ia optar pelo banco mais seguro, né? Debêntures são títulos de empresas, então também vão depender do risco daquela empresa, então é importante a gente analisar o risco da empresa quando a gente for aplicar numa debênture, certo? E aí, a lógica é essa, quanto maior o risco, maior deve ser o meu retorno. Então, mas aí você vai falar, Luciana, você está falando dessas taxas aí e tal, se eu entrar no banco hoje, vamos pegar uma referência de exemplo, mas lembrando que lá no final eu vou te dar umas taxas que você poderia estar recebendo nesses produtos aqui, são só uns exemplos, tá? Os CDBs, muitas vezes a gente vê essas taxas, fala assim, CDB 100% do CDI, não complicou tudo. Não. Seguinte, um CDB, ele é um certificado de depósito bancário, ele paga uma taxa do que dessa taxa do CDI, que é muito próxima da Selic, né? Que é a taxa básica de juros. Então, aqui nesse exemplo, ainda não está ajustado com a Selic nova, que está em 12,75, o CDB está pagando 100%, a Selic hoje, né, está 12,75, essa taxa aqui já mudou, porque essa taxa semana passada estava 13,25, mas agora aqui seria 12,65 a rentabilidade anual, então eu teria uma rentabilidade de cerca de 12,65 se eu aplicasse no CDB. Então, significa que eu multiplico 100% vezes a taxa que tiver o CDI. E esse CDI varia, eu realmente tenho que analisar sempre que eu for investir. Mas sempre que você vê essa taxa, significa que vai pagar 100%. Agora, os CDBs variam, essa taxa que eu te falei que varia. O CDI vai variar para todo mundo. Só que um banco pode pagar 80% do CDI, outro banco pode pagar 110% do CDI. Então, é importante você olhar essa taxa na hora de investir. Uma debenture, por exemplo, peguei um caso da Unidas e aqui é o rating, AAA. AAA é a nota de classificação de risco dela, e essa classificação é mais baixa que existe de risco. Ela está pagando IPCA mais 6,85. IPCA é o índice de inflação, né, do nosso país, é o índice oficial de inflação. Então, essa debenture da Unida está pagando inflação mais 6,85, então estaria pagando cerca de 12%, 12,6% ao ano. Já o Tesouro Selic, né, que é os títulos públicos, tem um título específico que chama Tesouro Selic, está pagando cerca de, aqui também, a Selic já mudou, então estaria 12,75%, então essa taxa aqui também estaria um pouquinho menor, mas quando você vê a Selic, você tem que checar com a Selic atual, né, daqui a 45 dias ela deve mudar de novo, e aí você tem que ir monitorando, mas é só para você ver, todos os títulos de renda fixa podem ter esses três indexadores, CDI, IPCA ou Selic, na hora que aparecer essa taxa aí para você investir, tá? Então, renda fixa, checa os emissores, checa o risco e analisa quanto que está o indexador para você saber qual que vai ser a rentabilidade que você vai ter naquele produto. E agora, todo mundo pronto aí para a gente falar de renda variável? Renda variável, lá o nosso Everest, né? Que é muito mais arriscado. E aqui está um pouquinho dos produtos de renda variável, né? Então, por exemplo, ações. São as ações da Bolsa de Valores brasileira que a gente tem. E aí, quando eu compro uma ação, eu viro sócio daquela empresa, né? Imóvel é um produto de renda variável? É. Ah, é super arriscado? Não quer dizer que é super arriscado. Porque eu tenho produtos de renda variável mais e menos arriscados dentro dessa escala aqui. Mas os imóveis eu não posso garantir qual que vai ser. Eu não posso comprar hoje um imóvel falando, é 100 mil imóvel, daqui a um ano ele vai estar valendo certeza 120 mil. Não posso falar isso.
Então, por isso é renda variável. Eu posso comprar um imóvel físico ou investir via fundo imobiliário, por exemplo. Criptoativos, né, que são os bitcoins, criptomoedas, tem várias formas de investir nesse ativo, que sim, esse aqui é um renda variável extremamente volátil, você não deve ter mais de 3% de todo o dinheiro que você tiver na carteira, porque realmente esse aqui é um item de renda variável muito mais arriscado. Câmbio, né? Eu posso ter dólar. Preciso comprar dólar e deixar no cofre? Não, posso comprar, por exemplo, via fundo cambial. Então, você pode ter câmbio de uma forma diferente. Existem outras categorias alternativas, né? Hoje em dia, o mercado financeiro, cada dia mais, tem produtos complexos e tal. Você pode comprar ativos em cannabis, carbono, urânio, etc. Nossa, nunca ouvi falar isso, mas como que eu compro? Eu vou comprar um urânio? Vou comprar dólar? Não. Os meios de investimento vão ser basicamente esses três. E eu vou dar o exemplo em ações, que eu acho que é o mais simples, mas vocês vão ver que vocês conseguem investir nesses todos aqui que eu falei, dessas três formas aqui. A primeira forma é compra direta, a segunda forma é um fundo de investimento e a terceira forma é um ETF. Já te explico o que é isso. Então, por exemplo, se eu fosse investir em ações, comprando direto, a primeira forma. O que é compra direta? É eu escolher aqui, eu vou até tirar minha carinha aqui do lado para aparecer, se eu quisesse comprar Vale ou Magalu ou qualquer outra ação. Hoje a Bolsa de Valores, né, a B3, tem cerca de 400 empresas brasileiras listadas. Qualquer uma dessas empresas, você pode entrar no seu corretora, entrar num aplicativozinho no sisteminha que tem, chama Home Broker, e lá você já tem um código da operadora, você vai digitar o ticker, que é o identificador dessa ação, você consegue comprar quantas ações você quiser e você passa a ser sócio dessas empresas ou da empresa que você escolher. Poxa, mas como que eu vou escolher qual empresa, como que eu misturo, né? Aquela história quando eu montei minha carteira lá com 17 anos, e se eu comprar ação errada, que horas que eu compro, que horas que eu vendo? Então, se você quiser investir, por exemplo, em ações, mas não quiser ter que escolher as ações que você vai comprar de forma direta, existe essa segunda estratégia aqui, que são os fundos de investimento, que são super comuns, e hoje o Brasil está bem desenvolvido nessa indústria, que são os fundos de investimento criados pelas Assets. Então, aqui embaixo vocês estão lendo Ibiúna e X Capital. São casas de investimento. Então, o que é um fundo, para começar a falar dessa forma de investir? Um fundo nada mais é do que um condomínio, né, uma estrutura jurídica ali, onde tem um gestor responsável, que é uma pessoa técnica qualificada, e você vai comprar cotas desse fundo, você vai ter uma participação desse fundo, e o gestor, dentro do dinheiro que ele tem disponível, ele vai comprar e vender a carteira de ações que ele achar, e aí você vai ganhar, né, na representatividade lá da quantidade de cotas que você tiver. É uma estratégia boa para quem? Para quem não quiser escolher, para quem quiser delegar essa gestão aí para um gestor qualificado, que tem uma estrutura, que tem todo um time ali debaixo dele para poder fazer essa escolha e montagem da carteira de investimentos. Porém, cuidado, porque tem muitos fundos de investimento, então você precisa saber escolher qual que é o melhor dentro dessa estratégia aqui, mas sim, é uma boa estratégia para você acessar. E tem uma terceira, talvez menos conhecida aqui no Brasil, que é a ETF. ETF nada mais é do que a tradução de inglês para Exchange Traded Fund, que é um fundo de gestão passiva. Não entendi nada, vou te explicar. ETF, basicamente, então se o fundo, vou comparar ele com um fundo de investimento para tentar ser o mais didática possível. O fundo de investimento, o gestor, que é esse cara que eu te falei, esse cara, ele vai escolher, ele pode pegar as 400 empresas e colocar 50% em Vale, 2% em Magalu, 3% em MRV, ele compra e escolhe a carteira que ele quiser, ele tem toda a liberdade. O ETF não tem o papel desse gestor ativo, desse cara que escolhe. Esse ETF, ele copia, ele é um espelho de algum índice que já existe. Então, por exemplo, a Bolsa de Valores brasileira, o principal índice, quando fala assim, a bolsa subiu, a bolsa caiu, a gente está falando do índice Bovespa, que é o principal índice da bolsa, que lá representa as principais ações mais negociadas. Então, o ETF de Bovespa, ele basicamente copia exatamente na proporção. Então, se o Bovespa tem 20% de Vale, ele vai lá e compra 20% de Vale. Ele não escolhe, ele simplesmente copia esse índice. Tem outros índices aqui da Bolsa Brasileira, que é o Small, que é o IBX50, que são só 50 principais empresas. Então, existem outros índices e as ETFs copiam esses índices que nada mais são do que cesta de ações aqui, no caso de ações que a gente está falando, né?
Aí vocês podem comprar. Então, quem quiser ir hoje, já comprar. Ah, eu quero comprar o índice Bovespa, porque eu não sei escolher fundo, eu não sei escolher qual ação que eu devo entrar. Então, compra o BOVA11. Você vai entrar no seu home broker, digita lá BOVA11, você vai estar comprando exatamente o espelho do principal índice da Bolsa, ou seja, as principais ações da Bolsa brasileira. Então, ele vai tender aí muito parecido lá com essa. Hoje a Bolsa subiu 2, hoje a Bolsa caiu 3, ele vai estar replicando. Isso aí é o ETF. Um outro que eu coloquei aqui é o IVVB11. Por quê? Porque os ETFs também replicam índices internacionais. Então, por exemplo, o IVVB11 você pode comprar uma réplica, né, ou a cópia do índice dos Estados Unidos, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Isso tudo, gente, com R$100, tá? Quem aí fala assim, nossa senhora, achei que investir era muito complicado, não sei por onde começar. Aqui, às vezes, você não precisa de tanto conhecimento, mas você consegue comprar lá um pedacinho e já investir no índice americano pelo seu home broker com pouco dinheiro. Então, você consegue sim acessar o mercado de ações com menos risco do que investindo de forma direta ou tendo que escolher suas próprias ações. E aí eu coloquei só um gráfico aqui para ilustrar, né? Então, eu peguei Petri 4, que são as ações da Petrobras, preferenciais, né? E aí, nesses últimos anos aqui do período que eu peguei, ela foi a melhor, tá vendo? Que é esse verdinho de cima. O IFIX é o índice de fundos imobiliários, então são os principais fundos imobiliários negociados, e ele está aqui azulzinho, muito próximo do BOVA11, que é o ETF de Bovespa. Então, o IFIX, o índice de fundos imobiliários e a Bolsa Brasileira andam muito próximos, não são tão variáveis. E esse vermelho aqui que está estragando o gráfico, que está causando, é o Hash 11. Hash 11 é um ETF também, só que de criptomoedas. Olha o quanto que ele varia. Hora ele começa igual aqui, ó. Ele sobe, hora ele está o melhor de todos, depois ele despenca e está o pior disparado aqui. Então, para mostrar que renda variável a gente tem que escolher, porque pode ser muito volátil realmente aqui nesse caso. Então, isso aqui é um pouquinho de renda variável, a gente sempre tem que entrar com um pouco de dose. Aí eu vou falar na última parte como montar a sua carteira usando um pouquinho de renda variável. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas sim, se você não conhece e não tem segurança, pode começar mais pela renda fixa, porque tem muito menos risco, certo? Então, você já viu agora onde investir? Vocês acharam muito complicado? Comenta aqui para mim, que eu disparei aqui a marcha 5 e estou indo embora, né? Tá dando para entender? Renda fixa, renda variável, todo mundo já sabia essas coisas aqui. Então, ótimo. Então, será que isso realmente faz diferença? Será que se eu aplicar de forma correta e tal, quanto que isso pode ser bom ou ruim? E aí, eu sempre que eu faço evento, sempre eu pergunto, alguém tem dinheiro na poupança? Nunca aparece. Mas eu não entendo, porque mais de 50% da população tem dinheiro na poupança. Nenhum evento meu aparece alguém com dinheiro na poupança. Então, gente, não tenham vergonha. Quem tem dinheiro na poupança, comenta aqui para mim. Porque nos próximos minutos, se você tem dinheiro na poupança, aquela bolinha lá de plano de ação, com certeza você vai ter que anotar essa bolinha, porque a partir de amanhã, por favor, quem participa de qualquer evento da Financial é obrigado a tirar o dinheiro da poupança. Então, olha isso. Agora eu vou te mostrar algumas ciladas que você não deve cair na hora de investir, né? Agora que você viu um pouquinho de produto. E a primeira cilada é exatamente a caderneta de poupança. E sempre que eu faço evento, e se aparece alguém e fala assim: ah, não, eu coloco dinheiro na poupança porque ela é mais segura. Ou então fala assim: eu ponho dinheiro na poupança porque ela é mais fácil, se eu precisar, eu tiro no mesmo dia. Não é motivo. A caderneta de poupança, ela não é mais segura que os outros, ela é tão segura quanto o CDB daquele banco e menos segura do que um título do governo, então não é motivo para você ter dinheiro lá. E o outro, ele não tem mais disponibilidade de resgate ou liquidez. Então, você pode tirar um CDB com liquidez diária, um título público você resgata em D1. Então, gente, não tem motivo. Se você tem ou tinha dinheiro na poupança, a partir de amanhã, pelo amor de Deus, já acorda e tira seu dinheiro da poupança. Então, eu quero te mostrar o quanto você está perdendo da poupança, né? Porque não adianta só eu falar. Então, olha só, se você hoje, né, aplicasse um CDB, lá que eu te falei, super seguro, pagando 100% do CDI, você receberia cerca de 10,5% já livre de imposto. Na poupança, você está recebendo cerca de 6%. Ou seja, todo ano você está perdendo mais de 4% sem menor risco, sem menor disponibilidade, simplesmente por falta de conhecimento.
Você está achando isso pouco? Vou te mostrar aqui. Aqui é um caso real. Eu adoro trazer caso real, porque as pessoas vêm e mostram o quanto que elas estavam perdendo dinheiro por falta de conhecimento. Valentina foi uma aluna nossa e ela assistiu uma aula inteira, né? No curso a gente tem uma aula inteira falando sobre poupança, CDB e LCI. E aí, a hora que ela viu, ela se desesperou e mandou um áudio imediatamente para a mãe dela, falando: mãe, tira meu dinheiro da poupança. Por quê? Ela sabia que a avó tinha colocado 100 mil reais na poupança há muitos anos para ela. E aí a gente adora fazer conta aqui para poder mostrar o quanto que isso é bom ou ruim, né? E aí, olha só, em um ano, né, dentro das métricas que a gente usou, a Valentina estava perdendo 106 mil se ela tivesse na poupança, contra 110 mil. Uai, nem achei muito, 4 mil só e tal, um dinheiro, mas será que é tanto? Olha a diferença quando a gente faz a conta em 20 anos. Na poupança, ela teria 331 mil aproximadamente, contra 784 mil, porque a gente está falando de juros compostos. Então, essa rentabilidade ela vai progredindo. Isso aqui não faz sentido você perder nenhum real sem menor nível a mais de rentabilidade, sem risco e sem liquidez. Então, se você tiver dinheiro na poupança, por favor, espero que eu tenha te convencido a tirar, porque não faz sentido, tá? E uma outra cilada muito comum é terceirizar por falta de conhecimento. E eu quis trazer esse caso aqui, que por acaso também é de uma médica, a gente não tem só alunas médicas, mas 2 exemplos que eu dei aqui foram de alunos da Financial Médicas. E aí ela apareceu aqui, ela não chama Camila, mas eu coloquei o nome aqui dela para não expor ela. Ela apareceu aqui, ela e o marido eram médicos, e ela resolveu fazer o curso da Financial, e aí ela chegou aqui e ela falou: olha, meus investimentos estão sendo administrados pelo meu marido, eu coloco o dinheiro lá e ele que administra. Mas ela falou assim: eu acho que ele sabe mais. E muitas vezes a gente acha só porque é homem, só porque os homens muitas vezes não falam que não sabem, igual as mulheres têm a tendência de admitir. Então ela acreditava que o marido sabia mais, né? Simplesmente porque ele era homem, porque ele era médico, o mesmo tipo de formação que ela. E aí a Camila entrou no curso da Financial, fez o curso, e aí ela falou assim: opa, peraí, agora estou entendendo mais ou menos esse negócio aqui, deixa eu entender. E aí, o que ela fez? Ela pediu o histórico, né, dos últimos anos da carteira dos dois de investimento e começou a analisar onde que estava o dinheiro. O que ela descobriu, coitada? Que o dinheiro, uma parte grande do dinheiro estava aplicado num CDB de alta liquidez, perdendo rentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar no final sobre essa questão da liquidez, que faz muita diferença nas taxas, mas basicamente a carteira dela era de longo prazo, então ele não precisava deixar um CDB com disponibilidade que paga menos, então ele estava perdendo rentabilidade à toa aplicando nesses CDBs. Tinha uma outra parte em fundos de renda fixa, fundos de investimento com altas taxas de administração, ou seja, um custo, porque ele não sabia comparar o que era custo de fundo de administração, então também estava deixando de render um monte de dinheiro, ou, em outras palavras, perdendo dinheiro, tá? E ela analisou que, historicamente, nos últimos 10 anos lá que eles tinham perdido, né, a carteira tinha rendido cerca de 80% do CDI, que é muito ruim, porque um título do Tesouro, lá que eu te falei, do governo super seguro, teria dado cerca de 100% dessa taxa. Então, ele tomou mais risco e ainda assim teve uma rentabilidade pior nos últimos anos e perdeu muito dinheiro para ela. A gente não sabe quanto que ela tinha, e eu nem fiz essa pergunta, mas eu coloquei aqui uma chance dela ter cerca de R$ 1 milhão nos últimos 20 anos. E aí a carteira dele, né, do marido lá, que tinha terceirizado a gestão para ele, achando que ele era melhor, tinha rendido cerca de 7 milhões, teria, né, um valor total de 7 milhões e 100, contra 8.800 só de ter colocado o dinheiro no tesouro, lá no título do governo. E se ela tivesse montado uma carteira adequada para o prazo, olhado a rentabilidade, escolhido bons produtos, nesse período ela teria cerca de 11 milhões e 200 mil reais. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma diferença de quase 4 milhões de reais, porque ele investiu mal o dinheiro, por falta de conhecimento. Gente, eu juro, não estou inventando esses números, se quiser depois vocês podem olhar. É verdade. Isso é o que acontece. Quando a gente está falando de dinheiro, de longo prazo, de juros compostos, as diferenças são bizarras. E as pessoas todo dia estão investindo mal e não têm noção o quanto de dinheiro que elas estão perdendo. Então, não terceirizem para pessoas, para assessores, para amigo, para marido, que não dominem o tema, porque vocês podem estar perdendo muito dinheiro sem saber. E aí, essa frase aqui que eu escolhi para citar dentro desse trecho, que eu acho fundamental, que é para vocês lembrarem e todo mundo anotar, que é: investir é para todos, mas não está para todos.
Por que eu falei essa frase? Eu acho essa frase maravilhosa e repito ela várias vezes. Porque investir para todo mundo, investir para quem ganha pouco, para quem ganha muito, para médico, para dentista, para qualquer pessoa, precisa tomar decisão de investimento. É um conhecimento fundamental para a gente conseguir aumentar nosso patrimônio, para a gente conseguir ganhar dinheiro através do mercado financeiro, mas infelizmente as pessoas muitas vezes investem sem conhecimento, porque o conhecimento não está disponível para todos. E muito disso, não se engane, tem a ver com interesses da indústria. Tem muita gente na indústria, bancos, corretoras, instituições de forma geral, sem citar nomes aqui, que ganham dinheiro com a ignorância dos outros. Então, o fato do outro não estar sabendo e confiar 100% as fichas naquele assessor, naquela pessoa que ele está contando, ela acredita que aquilo ali está sendo melhor para ela, mas muitas vezes não está. E isso está pagando conta de muita gente, porque você não sabe questionar, você não sabe avaliar, e isso pode estar te custando muito caro. Então, aqui agora você já teve uma visão muito maior, né, dessa terceira etapa, o quanto que investir mal vai estar te causando. Agora, na quarta etapa que a gente vai passar, eu vou te mostrar 5 passos, passo a passo, de que você precisa para começar a investir seu dinheiro na prática, e depois eu vou liberar essa lista bônus aí com todas as taxas de referência para você colocar seu dinheiro. Mas agora que você já percebeu, né, quanto aqui tô chegando aqui 50 minutos, falei que não ia passar aqui de 1 hora, eu vou tentar não extrapolar, mas hoje eu só tenho 1 hora aqui com vocês, né? Nem que eu quisesse, fizesse das tripas coração, eu não consigo explicar, porque o mercado financeiro pode ser simplificado. Vocês viram que a linguagem dá para ser muito mais simples do que muita gente usa, mas ainda assim é muito conteúdo, é bastante coisa para aprender. Então, eu espero que hoje você realmente já mude de nível, né? Já consiga aplicar várias coisas, mas é insuficiente, não tem como você dominar e entrar no seu aplicativo e ver essas siglas aqui, né, e realmente fazer todas as perguntas certas para montar sua carteira de investimento. Então, se você hoje já deu esse primeiro passo, viu quanto que isso pode, né, te render, e você é uma mulher que realmente quer entender muito melhor desse mercado financeiro, dominar as opções de investimento sem depender de terceiros, maridos, assessores, gerentes, etc. Ser capaz de conseguir tomar as decisões do seu próprio dinheiro e conseguir fazer render mais, porque você viu quanto que isso faz diferença na sua carteira. Se você quer mudar esse patamar, que é ir para esse outro nível, nós temos a solução que é o Finanças para Elas, que é esse curso que eu citei que algumas dessas médicas aqui que passaram fizeram, né? Que é uma jornada muito mais completa, onde a gente entra a fundo para você realmente dominar esses conceitos. E esse curso Finanças para Elas, né, tem uma duração de 14 encontros, uma vez por semana, e aí a gente passa por 4 etapas. A primeira etapa a gente vai focar em passar conceitos base, não são básicos, são base para investimento. Então, você vai entender como é que funciona a taxa Selic, o impacto na economia, inflação a fundo, o tripé de investimentos, aquela análise profunda de risco, retorno e liquidez, como que eu analiso isso em cada investimento. Por quê? Tem curso que às vezes fica muito preocupado de falar muita sigla, muita coisa complexa, mas se você não entende o funcionamento da economia, como que isso impacta o preço das coisas, não vai adiantar, você não vai conseguir montar bem sua carteira de investimento. Na segunda etapa, a gente se aprofunda nos principais produtos de renda fixa e a gente entra no detalhe, né? Consegue falar com muito mais tempo de um CDB, se analisar a sua rentabilidade, comparar um CDB com uma LCI, um tem tributação, outro não tem tributação, como que eu faço essa conta para chegar no outro? Os títulos públicos, na verdade, não tem só um título, eles hoje são 5 tipos de títulos públicos, qual que é mais adequado para você, qual que tem mais, que é mais adequado para aquela estratégia que você busca, qual que tem garantido fundo garantidor, o que é esse tal de fundo garantidor, enfim, tudo isso, mas tudo isso, gente, essa linguagem aqui que parece dura, né? De forma light, afinal, a Financial nasceu para ensinar isso aqui para jovens de 13 anos, 12 anos. E os meninos têm exatamente as mesmas aulas nesse conteúdo do que as mulheres, então tenho certeza que a linguagem é super adequada e todo mundo aqui tem condição de entender no detalhe. Depois a gente fala de renda variável também com muito mais profundidade, fazendo atividades, entrando nos fundos, aplicativos, para vocês realmente poderem ter o conhecimento, entender o que é o mercado de ações, por que a bolsa sobe, como que essas notícias afetam ali o valor daquelas empresas, né? Como que é feito um valuation de uma empresa, quais são as análises levadas em consideração.
E na última etapa, que vocês vão conseguir juntar isso tudo. Não adianta eu ter os ingredientes e não saber montar o bolo. Então, na última etapa, a gente chega para montar a carteira de investimento de cada um. Quais são os critérios que você tem que levar em consideração para montar a carteira? Como é que você diversifica? O que é o conceito de correlação, que é super importante para diminuir o risco da sua carteira de investimento. Então, essas são as 4 etapas que no curso Finanças para Elas a gente passa de forma prática, super didática, porque afinal aqui a ideia é que todo mundo saia conseguindo investir seu próprio dinheiro. Então, além disso, eu acho fundamental sair de sala de aula e ir para o mercado financeiro. Então, eu incluo no curso uma visita técnica em alguma assessoria, em alguma empresa de investimento, para vocês conversarem com o mercado, verem ali o dia a dia dessas pessoas, que isso aqui traz uma outra visão, realmente, aí, uma forma muito mais prática, né? O curso também, quem é aluno da Financial sempre pode participar dos Expert Talks, são eventos online mensais que a gente faz adicionais aí às aulas, onde eu sempre trago uma pessoa do mercado financeiro, um economista, alguém para falar de empreendedorismo, vários temas, mas são temas extras, né, que também vão enriquecendo aí a experiência de vocês. Então, fazendo finanças para elas, são sempre turmas super restritas, só de mulheres, que eu acho isso fundamental, a dinâmica, a conversa é completamente diferente de cursos que tem homens que às vezes, né, tem uma linguagem diferente. É sempre, no máximo, 8 mulheres por cada turma, e aí vocês vão ter uma apostila, tem o grupo exclusivo de WhatsApp, o professor sempre certificado pelo mercado financeiro, sempre muitas atividades que a gente é acostumado com adolescente, que tem que fazer repetir, de fixação, para vocês terem isso. E a partir da semana que vem, né, a gente vai abrir 2 turmas, 2 únicos horários, a gente não abre mais que isso, porque a gente não consegue ter o nível de acompanhamento tão próximo que a gente gosta. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar 2 turmas em 2 horários, sendo que cada uma desses horários só pode ter no máximo 8 mulheres, chegam em 8, a gente encerra a turma. Uma vez por semana, 1h30, pode ser presencial aqui na sede da Financial, todas sempre muito bem-vindas, aqui na Alameda Oscar Niemeyer. Então, vai ter uma turma de segunda às 19 horas e uma turma quarta-feira às 14 horas, 1h30 de duração. Quem quiser fazer online pode, é híbrido. Um dia pode vir presencial, um dia está viajando, pode fazer online. A gente faz isso para ter uma flexibilidade. Como a turma é super pequena, a gente consegue funcionar muito bem com o Zoom isso. E para quem fechar nas próximas 24 horas esse bônus exclusivo, ou até o limite das 8 alunas, né, que garantirem o horário, fechando aí pelo esse QR Code que vai te direcionar para o nosso WhatsApp. Vou deixar aqui também o link aqui do YouTube, que as meninas vão mandar, de acesso direto no grupo de WhatsApp, no link do WhatsApp. Vocês fechando em 24 horas, tem o bônus de uma parcela totalmente gratuita. Então, ao invés de ser 7 de 462, 6 de 462, ganha um livro do Buffett. Vocês já viram que eu sou super fã dele. É um livro dele que é uma bíblia para quem quer aprender a investir, que é o Jeito Buffett de Investir. Estou na dúvida se vou me adaptar, não sei a linguagem, se dá para mim, se o horário vai dar certo ou não. Pode matricular. Deu 2 semanas, não gostei, odiei, não me adequei, não deu certo. Qualquer motivo, não precisa justificar nada. 100% de devolução de cancelamento, é o famoso matrícula garantida, para a gente ter certeza, né, que as pessoas que estiverem aqui é porque realmente se adequaram, que realmente querem dar continuidade, então não tem risco nenhum se você fechar, daqui 2 semanas quiser cancelar, e um bônus extra, ultra, mega aqui, que quem chegar no final do curso, né, fazendo finanças para elas, a gente vai colocar um assessor da nossa confiança para te ajudar a criticar sua carteira de investimento, um especialista, para ajudar individualmente a fazer essa análise para vocês. Então, espero que todas aí, né, queiram dar esse próximo passo, mas agora eu vou passar para a minha última parte, onde eu vou te ajudar esse passo a passo aí, de como começar a investir a partir de amanhã, independente do curso, agora de forma prática, tá? Então, anota aí esses 5 passos que você já vai conseguir colocar em prática a partir de amanhã. O primeiro passo é qual o banco ou corretora você deve escolher, onde que eu começo a investir meu dinheiro. E para te falar qual que é o seu melhor banco ou corretora, eu preciso te mostrar que o mercado financeiro mudou muito de uns anos para cá, e talvez se você entender isso vai te ajudar muito nessa escolha. Então, o mercado financeiro antigamente é como se fosse o Dia. Esse supermercado Dia, não sei se todo mundo conhece, mas basicamente se você for no supermercado Dia, você só consegue comprar produtos marca Dia.
ou seja, só encontra a marca própria, que é mais ou menos o que era o mercado financeiro antigamente, né? Esses 5 bancões aqui do Brasil, você chegava lá nesses bancos e você só tinha produtos desse banco, então era exatamente igual ao dia. Só que isso mudou. Então, as pessoas continuam achando que isso está igual, né? Que isso vai no Itaú, só vai ter CDB e fundo do Itaú, mas não. Hoje, o mercado financeiro virou como se fosse um supermercado, vou ter que super nosso, mas qualquer outro supermercado multimarcas, onde você vai encontrar diversas marcas e o supermercado é simplesmente o meio. É exatamente isso que a maioria dos bancos, corretoras grandes hoje são. Então, se você abre uma conta no BTG Pactual, no XP, Inter, por exemplo, vários outros, você vai chegar lá na sua plataforma, ele é só o meio, ele é só o super nosso. E lá você vai ter distribuição de vários produtos, não só da marca BTG. Você vai ter um CDB do BTG? Sim. Um fundo do BTG? Sim. Mas você vai ter vários outros fundos, vários outros CDBs dentro da plataforma. Então, ele é só um meio. Hoje, os 2 maiores bancos, as maiores plataformas que têm maior quantidade de produto lá dentro é o BTG e a XP, tá? Mas hoje, os bancos, de forma geral, cada dia tem mais quantidade de produto disponível para todo mundo. E quando você vai investir via fundo, né? Tem hoje muitas assets do Brasil, né? Mais de 940 assets, que são as gestoras. Então, por exemplo, vou pegar um caso aqui da Alaska. A Alaska é uma gestora que monta vários fundos de investimento. E aí ela vai tanto no BTG quanto no XP e esses dois distribuem os fundos dela. Então, é 100% igual o cardápio dos dois? Não, mas tem muito produto que está nos dois. Então, a não ser que você queira algum produto muito específico, faz sentido você abrir conta em mais de uma corretora para ter acesso a isso. Então, hoje você, como investidor, pode escolher, né? Você tem que olhar, às vezes, as taxas, por exemplo, via home broker da corretora. Então, isso é importante você comparar, mas não quanto à escolha do produto de investimento, tá? Então, esse é o primeiro passo, escolher o corretor, agora que você entendeu como é que funciona o mercado. Agora eu vou para o passo 2. Qual que é o passo 2? É aquele que eu falei lá da minha médica, lá do início, que é monte sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele dinheiro do imprevisto, de algum momento inesperado na sua vida. Então, alguma coisa que você, um problema de saúde, uma batida de carro, uma mudança de emprego e tal, aconteceu alguma coisa que você não estava esperando, o que vai acontecer? Você vai chorar? Não, você tem que pagar a conta, para isso você precisa de um dinheiro lá que está reservado para isso, e esse dinheiro da reserva de emergência. De forma geral, você coloca de 3 a 6 meses do custo de vida mensal, como se fosse eu sair do meu emprego, eu tenho um dinheiro para bancar 6 meses ali, até que eu me realoque, sem precisar mexer no meu orçamento. Então, você precisa colocar esse dinheiro da reserva de emergência, e eu já vou te falar quais são os produtos que você deve colocar esse dinheiro. O passo 3 na hora de montar uma carteira de investimento é analise essas 3 letras, essas 4 letras aqui que eu vou te falar. Não existe uma carteira ideal. Se for montar uma carteira para a Luciana, para a Maria, para o José, nunca vai ser idêntica a carteira de investimento de todos nós. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração fatores específicos de cada um. Então, por exemplo, o meu perfil de risco pode ser diferente de outra pessoa. Então, se você gosta de tomar mais risco ou menos risco, isso influencia a sua carteira de investimento. Qual momento de vida você está? Você está numa época que você já tem um patrimônio grande e agora só está tirando desse patrimônio? Você tem filho, você está construindo patrimônio, enfim, então depende de vários fatores. Qual o seu patrimônio total? Então, eu vou botar uma carteira de investimento de 100 mil, mas aquele 100 mil é tudo que eu tenho? Ou eu tenho 200 lotes, mais 3 imóveis e tal, e só mais aqueles 100 mil? Então, isso impacta na montagem da carteira. E qual o objetivo? Que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou, né? Dos prazos e tudo. Então, é um dinheiro que é para minha aposentadoria, é uma forma que eu vou montar a carteira, que é o que aquela médica que deu para o marido errou. O objetivo, o dinheiro estava muito líquido em relação ao objetivo, que era de longo prazo. Ah, não, eu quero fazer uma viagem daqui a um ano. Poxa, não devo colocar em renda variável. Então, essas letras aqui afetam a sua montagem na carteira de investimentos. Esse tripé é fenomenal, são 3 conceitos para a vida, que é risco, retorno e liquidez. Então, toda vez que a gente for analisar o investimento, eu tenho que analisar aquela história, né? Quanto maior o risco, maior deve ser o retorno que eu vou exigir. Pode ser que você tope mais risco ou menos risco. E liquidez é o prazo do investimento. Então, investimentos que eu deixar por mais tempo, tem que me pagar mais, né? Porque eu estou abrindo mão da minha disponibilidade, da liquidez daquele produto. Então, sempre equilibrar esse tripé em todas as suas escolhas de investimento. Isso aqui eu acho que vale até para escolhas da sua vida, de verdade.
E aqui, antes de falar minha última dica e final, tá aqui a minha lista de produtos, né? Que são as opções que eu te falei. Vou liberar essa lista aqui no grupo para todo mundo, mas basicamente para reserva de emergência, sempre investimento com liquidez, tá? Sempre investimento que você consegue resgatar e que não tenha nenhuma variação. Então, um CDB com liquidez diária, por exemplo, o Banco Inter hoje está pagando como referência 102% do CDI. Eu usei Inter, porque é um banco que eu uso aqui na empresa, então peguei as referências de taxa lá. Então, um banco hoje que tem um bom rate, uma boa segurança, ele está pagando 102% do CDI para você resgatar a qualquer hora. Então, segue aí, entra no seu banco. Se estiver pagando 80% do CDI, pô, tá na hora de mudar. Tem que olhar outra opção. É muito pouco. E o Tesouro Selic, que você pode investir pela plataforma do seu banco ou pelo site também lá do Tesouro mesmo, mas hoje a maioria dos bancos já consegue comprar títulos do Tesouro por lá mesmo. E tem algumas opções aqui, LCIs, CDBs e Tesouro IPCA, que é um título do governo também, mas indexado à inflação, que aqui todos não vão ser adequados para liquidez. Esses aqui não são investimentos que você consegue resgatar de forma imediata. Então, um aqui é 90 dias, o outro aqui é 180 dias, o outro é 720 dias, mas eles pagam um pouco mais. Por quê? Porque você está abrindo mão da liquidez. Então, se você quiser puder, né? Eu tenho um dinheiro que eu não vou usar por 90 dias, você pode colocar nesse LCI que paga 86% do CDI. Nossa, Luciana, mas o CDB está pagando 102,86, não é pior? Não. Por quê? Porque um tem imposto, outro não tem. Então, isso por exemplo, são dados específicos que a gente coloca no curso, porque a questão tributária é muito impactante na hora de investir, tá? E por último, meu quinto passo aí na hora de investir é muito cuidado com gerentes de banco, assessores de investimento. Eles têm conflito de interesse. Gente, o que quer dizer isso? Nossa, o meu gerente é legal demais, meu assessor é tipo um amigo do meu irmão, ele é muito bom e tal, super legal, me dá sorvete. Não. Eles hoje são pagos, você não paga para eles, certo? Então, como que eles recebem? Porque não tem almoço grátis. Eles recebem via remuneração do produto que você comprou. E alguns produtos remuneram mais do que outros. Então, para todo mundo entender, as mulheres aqui vão entender que fui numa loja, pus uma roupa, ficou ridícula. A mulher falou, nossa, tá lindo, ficou maravilhoso, não sei. Você fala assim, gente, que é isso? Esse olha a etiqueta é o mais caro. Então, é mais ou menos isso que acontece. Só que se você não tem o conhecimento e o discernimento para falar, opa, isso aqui não tá bom para mim, pode ser que você tá caindo nessas enrascadas aí, tá? Então, tenham muito cuidado na hora de escolher, e a melhor forma de conseguir fazer isso não é vir indicação de ninguém, é você ter um mínimo de conhecimento, porque aí você consegue entender que a pessoa está falando, não é falando aqueles dizeres difíceis que vai te ajudar em nada. Então, bom, gente, muito obrigada pela ouvir aí, né, falazada, que aguentou ficar até aí, até o final comigo. Tentei passar o máximo de conhecimento da forma mais prática possível aqui. E se você hoje já deu esse primeiro passo, né, e quiser ir mudar de caminho, tenho certeza que o Finanças para Elas vai te levar ainda para um outro patamar, que realmente você vai dominar esses conceitos aí. Deixamos bônus aqui de novo na tela. Nós vamos mandar o link aqui do WhatsApp, mas quero agradecer antecipadamente a todas aí que participaram pelo interesse. Eu acho que só de ter tirado esse tempo, ter vindo aqui, acho que vocês já estão dando um grande passo. Para quem quiser, tiver qualquer dúvida, seja de produto que eu não vou conseguir responder agora, só para não me alongar, eu tenho o maior prazer em te responder individualmente via Zoom, que é até melhor que a gente conversa, ou qualquer outra dúvida do programa. Amanhã vou entrar numa live aí via Zoom às 17h30. Então, quem quiser ir lá, a gente pode bater um papo, seja dúvida de investimento ou qualquer outra dúvida que vocês quiserem, vou ficar lá à disposição, tá? Quem já quiser garantir, já viu, já falou, nossa senhora, eu preciso finanças para elas, já entra, já manda mensagem agora, o mais cedo possível, para garantir os bônus e para ter a garantia da vaga na turma, porque realmente isso não é história. Chegando em 8, a gente fecha a turma para realmente a gente manter esse nível de individualidade que a gente gosta para as turmas, tá? De novo, obrigada a todas, boa noite. Espero realmente vocês coloquem os 3 pontos de plano de ação. Obrigada. Boa noite. A gente vai mandar o link do WhatsApp aqui no chat também. Beleza. Boa noite, boa noite. Obrigada. Tchau.